considerar, o que a gente considera, o que a gente acha que é um monstro perigoso. A gente já falou disso mais ou menos na primeira versão, só que lá na primeira versão foi totalmente antididático. A gente tava começando a mexer nesse canal, a gente não tinha uma fórmula, a gente tava sempre testando, cada papo de mestre era diferente um do outro, era loucura. Porque era tudo esquisito. Agora que você já assiste a gente, já sabe que a gente tem uma formuleta, esse veio na formuleta. Então nós já vamos começar de maneira didática para você que está querendo aprender a narrar, ter pelo menos um pouco de ideia nessa sua cabecinha vazia do que pode ser um monstro perigoso para a sua campanha, tá bom? E para começar, vamos pedir para que ele, o nosso campeão, explane para você o que é um monstro perigoso. Cara, uma coisa que eu percebi relacionada ao que torna um monstro perigoso, baseado principalmente nas escolhas que eu fiz desde a primeira versão e agora, é que, por algum motivo, os testes da Wizards falharam em escolher um nível de dificuldade adequado para esses monstros. Normalmente o monstro perigoso é aquele que não tá no nível de dificuldade adequado. Ele fala ali que, esse aqui é um nível de dificuldade 5, aí coloca lá 4 heróis nível 10 ele dá um cacete. Né? Então, alguma coisa acontece ali com alguns monstros que o nível de dificuldade dele fica meio... te faz pensar, peraí, será que tá certo isso? Eu vejo também, se pode falar particular, é que caramba, a Terra foi partida ao meio aí em alguma residência. Viu? Caiu uma bandeja aí, né? Foi a bandeja do céu. Caiu um lenço. Rindo Então, de nervoso. Eu vejo o seguinte, que às vezes, né? Às vezes não, os sistemas, eles colocam a ND como um guia pra você ter uma ideia. A matemática do D&D mais ou menos, desde a primeira edição, era mais ou menos a mesma, que é assim... A ND de um monstro significa o que ele é capaz de tirar 25% dos recursos de um grupo de nível equivalente de 4 ou mais jogadores. Né? Então era mais ou menos assim que ele fazia. Só que depois que eu fiz aquele primeiro papo de mestre, quando eu fui ver agora e ter mais ideias pra botar as criaturas dos monstrão aí, eu tô vendo que o monstro mais perigoso é o mestre. Por quê? Porque não é só você abrir o livro lá, escolher uma página e falar assim, peraí, ó, o meu grupo tem ND7. Monstro de ND7. Tá aqui, ele vira pedra, fica de cabeça pra baixo. Tem entendi, vou usar esse. Não é isso que o mestre faz. O que o mestre tem que fazer? O mestre tem que colocar a criatura numa certa condição. Então, se ele coloca uma criatura fraca, mas uma condição em que todo o ambiente favorece essa criatura vai ficar muito forte. Se ele pega um grupo que pode ser forte, mas ele está com recursos inferiores ao que deveria estar, e encontra uma criatura mais fraca, essa criatura mais fraca vai ser forte o suficiente para tirar mais do que os 25% dos recursos. Olha só, Marcelo, ó. 14 meses, quem diria, hein? Tá durando até hoje, hein? Então essa criatura fraquinha vai tirar... Valeu, Léo. Obrigado aí por seguir. Bem-vindo, seja bem-vindo. Então essa criatura mais fraquinha vai acabar sendo mais eficiente e vai conseguir tirar mais do que os 25% que ele deveria chegar perto do grupo. Então vai depender muito do contexto, vai depender muito da situação, vai depender muito do que o mestre preparou. E isso foi a conclusão que eu particularmente cheguei. Eu acho assim, a gente fala de monstro e eu sempre prefiro trabalhar com humanoide, né? Vilão humanoide do que monstro propriamente dito. Porque vilão humanoide permite construir mais justificativas racionais para os arcos narrativos, você tem os motivos mais elaborados por trás do que está acontecendo, enfim. Só que isso é uma coisa que funciona maravilhosamente bem para uma campanha longa, né? Mas como é que faz uma campanha longa? Tem um videozinho aqui que você vai fazer. Esse foi sutil. Agora, para campanha curta, para one shot, etc, ou para algumas situações específicas, se você for usar monstro, eu acho que o que você pode fazer para garantir que o seu monstro seja efetivamente perigoso é um pouco o que o Vermelho falou. Como mestre, você fazer com que esse encontro aconteça de uma maneira inventiva. Não é? Pega aí os jogos de, por exemplo, Baldur's Gate. O que torna os encontros do Baldur's Gate legais e diferentes? É sempre que eles são feitos de uma maneira que não é óbvia, que não é direta, entende? Que é tipo assim, é uma emboscada, é um encontro que o terreno faz diferença, Então assim, a forma como você constrói o encontro pode aumentar ou reduzir a dificuldade dele. E eu acho que isso já é um fator relevante para você definir se o monstro é perigoso ou não. Ou seja, dá para você fazer um monstro perigoso, fica fácil, dá para você fazer um monstro fácil, fica perigoso. Sabe? Então assim, isso que o Luiz falou sobre o nível de desafio. Porra, sei lá, um crocodilo. Crocodilo é nível de desafio meio. Crocodilo é nível de desafio meio, quer dizer que ele é um encontro fácil para um grupo de 4 jogadores de primeiro nível. Só que se esse encontro acontecer, uma coisa é você se encontra acontecer na beira do rio,
e você tá todo mundo na terra e o crocodilo por algum motivo tá atacando vocês frontalmente. Outra coisa é se o grupo tá atravessando um riozinho com a água batendo na cintura e o crocodilo tá aparecendo no meio da água e pegando a galera. Entendeu? Então acho que essa é uma situação que você pode fazer com que um encontro que não é tão difícil se torne difícil. Por isso que o Vermelho falou. Depende da forma como o mestre conduz, da forma como o mestre constrói. Eu acho que esse é um aspecto importante. E é exatamente por isso que eu não acho muito legal. Assim, não que não é legal, mas não é a melhor opção do mundo você ir lá e escolher o monstro por CR. Ah, meu grupo é nível X, vou escolher um monstro de CR X equivalente. Pensa na situação, pensa no contexto, no ambiente, pensa no bicho. E não esquece que CR é reescalonável, tanto pra cima quanto pra baixo. Exato. E pensa na lógica do seu jogo. Tenta Também. escolher monstros só pelo número. Porque, igual o Marcelo falou, poxa, então um grupo aqui de quatro jogadores de nível 4 aqui. Aí nós estamos felizes andando numa estrada. Essa estrada está junto a uma floresta seca, com poucos arbustos, um sol quente do cacete, tá perto das montanhas, tudo pedregoso, e de repente aparece um jacaré atravessando a estrada. Cara, esse jacaré já é nível meio. Ali na estrada, então, ele não vai servir pra nada. Ele tá até desidratado. Ele deve estar correndo por, sei lá, pedindo ajuda, porque não tem outra. Agora, a diferença é de seu grupo de quarto nível tá nadando e esse jacaré começa a puxar a galera pra baixo sem ser visto. Aí você tem um nível que não vai ser um meio mais um quarto. Ele vai subir bastante. Então, às vezes, se você pega a criatura pra calcular XP lá e você pega o nível, mas você começa, repetindo meus colegas aqui, a trabalhar inventivamente do contexto, usar cenário, o Jovelino falou aí, ó, o terreno importa muito. Porque o terreno faz diferença. Tem criatura que escala, tem criatura que pula, tem criatura que movimenta a terra, que movimenta a vegetação, que ela salta, enrosca, e rola e derruba. Então isso tudo faz a graça do jogo. Então se você pegar e fazer a sua aventura pensando na lógica, às vezes você vai botar um desafio muito menor do que o nível do seu grupo, e na verdade ele vai dar muito trabalho. Tô vendo aqui, ó, que o Mega Zeds aqui, que é o Lib, ó, rasteira, na verdade. Isso aí ele tá falando, porque ele é um cara que já montou personagem de nível 2 e 3 e apanhou pra Guaxinim de nível 1/4, 1/8. Porque é só saber usar, cara. É só saber usar. Quando a criatura tem fúria, você toma cuidado. Não, e outra coisa, eu acho que a gente fala do nível de desafio, e eu uso o nível de desafio, mas eu uso o nível de desafio como uma referência. Aquilo ali me ajuda a ter uma dimensão do que é a força do bicho. Mas o nível de desafio já vai pro vinagre, se você leva em conta, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, economia de ações. Então, a fórmula como ele calcula o nível de dificuldade, com base no do nível de desafio, já leva isso em conta. Então, assim, um bicho de nível de desafio 1 é uma coisa. 2 bichos de nível de desafio 1 já é 1,5 que seria normal. Ou seja, já não é... Você já multiplica a soma por 1,5. 3 bichos, você já multiplica a soma por 2. Ou seja, você já está aumentando sensivelmente. E o sistema já meio que leva isso em conta. Que essa economia de ações fica diferente, o desafio fica mais difícil. Mas eu acho que quando a gente está montando o encontro, você tem que levar em conta esses outros fatores. Vai ser uma emboscada? O nível de desafio já é automaticamente maior. Porque se a emboscada der certo, você já tem um turno de surpresa. No nível 1, um turno de surpresa pode significar que na próxima rodada já tem alguém tendo que... O clérigo já tá gastando o turno dele curando o mago que caiu. Entendeu? Então acho que esses fatores é que você tem que levar em conta na hora de fazer o balanceamento. O que torna o monstro perigoso não é só a característica inerente do monstro, o stat block dele. É a situação inteira, é a forma como você constrói o encontro. E só pra completar, eu já falei aqui algumas vezes da aventura que o pessoal tava jogando dos escolhidos, né? E terminaram a campanha dos escolhidos. E antes, assim, umas 2 sessões antes da final, eu coloquei goblins engenhoqueiros guiando golems mecânicos, portões gigantescamente poderosos, que estavam ali mais ou menos com o nível do grupo, mas que ia dar um trabalheira, porque golems sempre tem aquela surpresinha, imunidades, etc, etc. Só que aí o Brunão me saca um item que ele pegou quando ele estava em nível 6, agora ele estava em nível 16. Ele comprou um item quando ele estava em nível 6. Porque ele juntou toda a grana que ele tinha, que nunca tinha gastado nada, e comprou um item, que era um medalhão do Golem. O medalhão do Golem anula a parte das resistências dos Golems e anula a redução de dano dos Golems. E aí aquele desafio monstruoso que eu tinha colocado ficou como um desafio qualquer, que gastou 25% do potencial do grupo. Então, quando você for... ignora RD. Então, quando você for colocar o seu desafio, você também tem que prestar atenção nas capacidades dos seus personagens do grupo. Porque às vezes você tá colocando um desafio que seria até menor, mas que vai justamente na falha das capacidades, uma coisa que eles não estão preparados para enfrentar. Ou às vezes você tá com um desafio muito superior, mas tá com um grupo extremamente preparado para aquela situação em específico, e ele vai simplesmente anular seu plano maléfico de mestre todinho.